Ó, vamos lá, sério agora. Falar dessa grande operação que aconteceu hoje. Mais uma, Joel, contra os grupos, grandes grupos empresariais que ficam devendo dinheiro, sonegam grana de impostos. Estamos falando de um rombo de 26 bilhões de reais, mais de 9 bi só no estado de São Paulo. São empresas ligadas ao grupo Refit, tem a ver com o setor de combustíveis. O Guilherme Oliveira acompanhou a entrevista coletiva na sede do Ministério Público agora há pouco, onde foi explicado como que funcionava o esquema para desvio de grana dessas empresas. Explica tudo pra gente, Guilherme. Boa tarde para você. Ô Gui, essa não é uma empresa ou uma rede de empresas que, de repente, se viu num momento difícil, não teve condição de arcar com os seus compromissos, quebrou, ou não teve condição de arcar com os seus compromissos, não pagou os impostos, vai ter que renegociar. Muito pelo contrário, é uma empresa que fazia de tudo através de um esquema para burlar e seguir burlando, não é, Gui? Boa tarde. Tá nos ouvindo, Gui? Tá aqui com a gente? Ele tá aí? Não tá. Daqui a pouquinho ele vem. Daqui a pouquinho o Acontecendo Guilherme muito vem. isso, negócio de canal e tal, é 1, 2, às vezes acontece esse tipo de confusão. Onde ele Mas está, na sede do Ministério Público, o sinal é um pouquinho mais complicado mesmo. Mas a gente vai retomar aqui. Ele acabou de sair da coletiva, foi uma coletiva longa, Joel, com representantes da Receita Federal, do Ministério Público de São Paulo e o próprio governador Tarcísio de Freitas, que esteve por lá para acompanhar e falar sobre essa entrevista coletiva. Aliás, ele trouxe um dado que é muito interessante, né? Ele falando que por mês a grana que estava sendo sonegada daria para construir um hospital. Olha a importância do que a gente está falando, né? Porque às vezes pode parecer para quem está nos ouvindo um crime de menor gravidade. A gente fala cara, muito de criminalidade essa na escala é rua, impressionante. de arma e tudo mais. Só que a gente está falando de um crime que atrapalha diretamente o que vai para você, cidadão, que está nos ouvindo. Cara, impressionante O que isso aí. pode ser prestado em contraproposta, né, pelas prefeituras, pelo governo com arrecadação. São 26 bis, é isso? Isso 26 no país. bis, cara. Exato. E essa empresa, ela movimentou só esse ano, sabe o que me assustou? Só esse ano, 70 bilhões de reais. Caramba. Cara, é algo inacreditável. Fala, Guilherme, boa tarde. Tudo bem, Joel, Ana, boa tarde para vocês, para quem nos acompanha aqui no Bora Brasil. A gente fala ao vivo do centro de São Paulo, mas o sinal acabou caindo bem na hora da nossa entrada. Estava ouvindo a conversa de vocês, mas infelizmente bem na hora da nossa entrada esse sinal acabou caindo. A gente restabeleceu aqui pelo telefone e eu cheguei a ouvir a sua pergunta, viu, Joel? E o Grupo Refit, muito pelo contrário, é um devedor contumaz. O que é isso? Não nega a dívida, assume essa dívida, mas não paga, continua atuando da mesma forma, portanto, é o maior devedor contumaz aqui no estado de São Paulo, do ICMS. Só no estado são quase 10 bilhões, mais 10 bilhões devidos de ICMS no Rio de Janeiro, em todo o país, 26 bilhões de reais. Um dos maiores grupos do setor de combustíveis aqui no país, o Grupo Refit, por exemplo, é responsável pela antiga refinaria de Manguinhos, no Rio de Janeiro. O empresário que está por trás do grupo é o Ricardo Magro, que não vive aqui no Brasil, vive nos Estados Unidos. E esse grupo sonegava impostos e também lavava dinheiro por meio de fintechs, que são bancos digitais, e também por fundos de investimentos. A gente vai ouvir agora a palavra do governador Tarcísio de Freitas, antes da gente explicar melhor como é que funcionava esse esquema. Bom, o sinal está realmente bastante complicado, mas vamos ouvir aqui a fala do governador Tarcísio de Freitas a respeito desse esquema. A gente está falando de uma operação contra um grupo que tem inscrito em dívida ativa 9,6 bilhões de reais. 9,6 bi que deixaram de entrar nos cofres dos estados. E essas pessoas se especializaram em não pagar o tributo. Quando você entrava com a ação de execução, nunca tinha patrimônio. O patrimônio já tinha sido dilapidado, já tinha sido distribuído nesse grande arranjo criminoso, e daí a necessidade de acionar o Ministério Público, né, de acionar o CIRA, o Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos, e escalar a ação contra esse grupo criminoso que fraudava realmente o nosso fisco, que deixava de recolher tributos. Bom, Joel e Ana, só para vocês terem uma ideia, aqui no estado de São Paulo são cerca de 350 milhões por mês
fraudados, sonegados apenas no Estado. O que isso representa, só para o nosso ouvinte ter uma ideia da grandeza disso? Um hospital de médio porte por mês que poderia ser construído, ou 20 escolas públicas estaduais por mês. Isso por mês que a gente está falando. Então, é uma quantia muito significativa que não entra para os cofres do governo de São Paulo, para os cofres estadual, fica sendo sonegado por parte do grupo Refit. E funcionava da seguinte forma, não apenas pela refinaria, mas também por importação de combustível ilegal da Rússia, distribuidoras verdadeiras, distribuidoras de combustíveis de fachada, além de postos de São Paulo e também do Rio de Janeiro. A gente vai ouvir agora a palavra do Robson Barreirinhas, representante da Receita Federal, que participou também dessa mega operação que aconteceu em 5 estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Maranhão, além do Distrito Federal. A gente vai ouvir agora palavras do Robson Barreirinhas, que explica como é que esse grupo conseguia lavar o dinheiro. É um grupo econômico que substituiu o fornecedor daquele esquema desvendado na Operação Carbono Oculto, movimentou mais de 70 bilhões de reais em um ano de atividade, deve mais de 26 bilhões de reais ao Estado brasileiro, se utilizou de mais de 15 offshores nos Estados Unidos nesse esquema de lavagem. Só para o estado do Rio de Janeiro são 10 bilhões de reais que não foram pagos. Isso é equivalente ao orçamento do estado do Rio de Janeiro com as suas polícias. Isso mostra como o combate ao crime não pode ser só lá na ponta, só no varejo. Precisa ser nessas estruturas financeiras que corroem a segurança pública do Brasil. Apesar do Robson Barreirinhas ter relacionado um pouco com a Operação Carbono Oculto, que aí era toda a cadeia produtiva do PCC do crime organizado, os promotores, Ministério Público, o governador de São Paulo, todo mundo deixou muito claro que na operação de hoje não tem nenhuma ligação com o PCC, nenhum envolvimento de alguma facção criminosa. Muito pelo contrário, é apenas o grupo Refit que fraudava o fiscal aqui no país, seja por sonegação de impostos ou então por lavagem de dinheiro. Também não há suspeita, pelo menos por enquanto, de adulteração de combustíveis. Então são 2 operações completamente distintas, ambas, claro, do setor de combustíveis, mas operações distintas. A gente vai ouvir também a palavra do Cláudio Ferrer, ele que também é da Receita Federal e fala sobre essa lavagem de dinheiro e a sonegação de impostos por parte do grupo Refit. Vamos ouvi-lo. Primeira parte da estrutura, você vai desde importadoras, refinarias, distribuidoras, postos de gasolina, toda essa estrutura movimentou só num ano 70 bilhões de reais. A outra grande parte da operação é sobre a estrutura de blindagem. O dinheiro vai para o exterior por meio de fundos de investimentos, investidores não residentes em offshores, em Delaware, nos Estados Unidos principalmente, e depois esse mesmo dinheiro volta. Nós temos indícios que uma boa parte desses bilhões que vão para o exterior voltam para blindar o patrimônio da organização criminosa. Então, por exemplo, uma aquisição de um prédio de 50 milhões de reais foi feito justamente como patrimônio pessoal desses beneficiários finais do esquema criminoso. Bom, esse esquema não é de hoje, já acontece há muito tempo, o governo de São Paulo sabe disso, a Receita Federal sabe disso, Secretaria da Fazenda também, até porque, como eu disse, o Grupo Refit é um devedor contumaz, assume que deve tudo isso, não paga e continua atuando. As investigações vão continuar para saber se tem algum envolvimento também de agente público nesse setor e nessas sonegações de impostos, mas por enquanto não há uma suspeita também de envolvimento de algum agente público nisso, pessoal. Valeu, Guilherme. Obrigada. Muito obrigado. Um abraço para você.